Olá, pessoal, aqui é a professora Maria Cristina, tá? Sou professora de Estatística 1, tá? Referente ao itinerário. Vou falar para vocês hoje sobre as medidas de tendência central. As medidas de tendência central são média, moda e mediana, tá? Nós vamos falar sobre a média aritmética. É claro que existem outras médias, como a média ponderada, tá? Então, nós vamos falar sobre a média aritmética, a moda e a mediana, tá? Que são três medidas de tendência central. A média aritmética. Para começarmos a média aritmética, pessoal, eu coloquei aqui para vocês a abreviatura das duas, MA na média aritmética e o X com uma barrinha também pode ser encontrar essas duas abreviaturas, tá? Nós vamos começar com uma situação problema, uma situação inicial referente às temperaturas de uma determinada localidade, tá? Verificou-se que às 6 horas da manhã a temperatura de um determinado lugar era igual a 14 graus Celsius. Às 7 horas da manhã, essa temperatura havia subido 1 grau Celsius, passou para 15 graus Celsius. Às 8 horas, permanecia 15 graus Celsius. E assim sucessivamente, às 9 horas, às 10 horas e às 11 horas. Ou seja, das 6 horas da manhã até às 11 horas da manhã, as temperaturas sofreram essa variação. Como que eu vou calcular a média aritmética entre essas temperaturas? Como que você calcula a média aritmética? A média aritmética é a soma de todos os dados, de todos os elementos, dividido pela quantidade. Então, quem são as temperaturas? 14, 15, 15, 18, 20 e 23. Quantas temperaturas eu tenho ali ao todo? 6. Então, eu somo todas elas e divido por 6. Fazendo esse cálculo, eu vou obter 17,5 graus Celsius. Então, essa vai ser a média aritmética entre as temperaturas das 6 às 11 da manhã, tá? Agora, a moda, pessoal, que é uma outra medida de tendência central. A moda, ela é representada, né, ela é abreviada pelo MO. Resumidamente, a moda é o quê? É o dado que mais se repete, tá? Então, no caso ali das temperaturas, o número que mais se repete. Então, moda é a medida de tendência central definida como o valor mais frequente de um grupo de valores observados. No caso das temperaturas daquele dia que eu falei para vocês ali na situação inicial, qual é os dois números que se repetem? O 15, né? Duas vezes. Pode acontecer, pessoal, outras situações assim, ó, de nenhum número, né? Vamos supor que não tivesse esse 15 aqui, ó, nenhum número se repetir. Aí nós vamos dizer que nessa situação não existe moda, tá? Ou poderá também ter mais de um número que vá se repetir, por exemplo, 15 e o 15 tivesse um outro 18 aqui, aí nós íamos dizer, né, que esse sistema é bimodal que possui duas modas, o 15 e o 18. Mas na situação real que nós temos aqui, a moda vale 15 graus Celsius, tá? Agora nós vamos ver a mediana. A mediana, pessoal, ela é o quê? O dado que ocupa a posição central, aqui está no meio. Uma coisa que nós vamos levar em consideração, que é extremamente importante para calcularmos a mediana, é que esses dados, né, eles devem estar em ordem crescente ou decrescente, certo? E a mediana pode ser, né, a abreviatura dela pode ser representada por ME, MD, tá? E dependendo do autor, assim, se vocês pegarem bibliografias diferentes, eles pode diferenciar um pouquinho, tá? Então, a mediana. Pessoal, o que eu vou levar em consideração para calcular a mediana? Se o conjunto de dados que eu tenho, o número de dados que eu tenho, se é um número par ou é um número ímpar, tá? Então, a mediana será o número que ocupa a posição central se o número de dados for ímpar. Então, se eu tiver 7 dados, né, a mediana será aquele que vai ocupar, né, a posição 4, que vai ficar 3 para a esquerda, 3 para a direita e a posição quarta ali, que é a central. E a mediana será a média aritmética dos dois números que estiverem no centro, se o número de dados for par, que é o caso das nossas temperaturas ali daquela localidade, né? Naquele determinado dia, que são 6 temperaturas. Então, aqui, pessoal, ó, lá naquele nosso exemplo, ó, das 6 da manhã até as 11 da manhã, qual é a mediana
entre essas temperaturas. Eu vou pegar o que? Os dois números centrais, por quê? Porque é número par. Então, ó, tem 6 números, então eu pego os dois centrais, ó, sobraram 2 para a direita e sobraram 2 para a esquerda. Então, 15 mais 18, 33 dividido por 2, 16,5. Agora, se o número de dados for um número ímpar, vamos supor que lá nessa determinada localidade verificaram a temperatura ao meio-dia, às 12 horas. Então, das 6 às 12 horas, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas. Eu tenho 7 temperaturas diferentes. Então, qual será a mediana? A que ocupa lugar central, né? Aqui é o centro, ó, ficaram 3 para a direita e 3 para a esquerda, tá, pessoal? Obrigada pela atenção de todos e até a próxima.